Tivemos um problema técnico, mas estamos de volta e hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. O número de focos do mosquito da dengue preocupa em Rio Grande. A vacinação contra a gripe continua, mas a adesão segue baixa. Defesa Civil emite alerta para alagamentos nos próximos dias. Em Rio Grande, a geografia do município aumenta o nível de atenção. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O mosquito da dengue está se espalhando com rapidez em Rio Grande. Quase 270 focos já foram identificados e 5 pessoas contraíram a doença dentro da cidade. A situação preocupa e a principal arma contra o mosquito continua sendo a prevenção. O Diogo Lachmann traz as informações. O número de focos do mosquito da dengue voltou a preocupar aqui em Rio Grande. Até a semana passada, o município já somava 268 focos do Aedes aegypti, espalhados por 34 bairros diferentes. O centro lidera com 44 focos, sendo 17 com mosquitos alados, o que acende o alerta para o risco de transmissão. Também chamam a atenção a Vila da Quinta, com 36 focos, e a linha do Parque, com 23. No total, 62 focos tinham mosquitos já em fase adulta, mostrando que o mosquito está ativo em várias regiões da cidade. Em relação às doenças, já são 60 notificações para a dengue. 5 casos foram confirmados como autóctones, ou seja, a pessoa foi infectada aqui mesmo em bairros como Centro, Cidade Nova, Parque Marinha, Cassino e Ilha dos Marinheiros. Outros 15 casos seguem análise. Também houve 10 notificações da chikungunya, sendo que 7 ainda aguardam resultado. E agora a próxima informação. A campanha de vacinação contra a gripe continua também aqui no município de Rio Grande, mas a adesão ainda é considerada baixa. A Superintendência da Vigilância em Saúde faz um alerta e reforça a importância da imunização, especialmente entre os grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças. A campanha de vacinação contra a gripe segue em ritmo lento em Rio Grande. A baixa procura preocupa as autoridades de saúde, principalmente entre crianças e gestantes. Até agora foram aplicadas cerca de 18 mil doses da vacina contra a influenza, o que representa apenas 21,64% do público-alvo. O município recebeu mais de 59 mil doses, mas a maioria ainda está em estoque. A meta é vacinar mais de 55 mil pessoas pertencentes aos grupos prioritários. A superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Menezes, explica por que é tão importante que a população busque a vacina, especialmente os grupos mais vulneráveis. Porque a vacina é a forma mais barata e mais segura da prevenção das formas graves da doença, né? Então, em relação à gripe, não quer dizer que a pessoa não vá pegar gripe. Ela pode sim, né, adquirir o vírus, mas uma forma mais leve da doença, não possibilitando que essa pessoa venha ter uma internação, venha ter uma intercorrência, ter uma síndrome respiratória aguda grave. Então, ela é muito importante para a pessoa não vir, inclusive, a óbito. Neste sábado acontece mais uma mobilização, o dia D da campanha. As unidades de saúde estarão abertas para ampliar o acesso e facilitar a imunização da população. Michele detalha como será o funcionamento do dia de vacinação. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 16 horas. Além disso, temos 2 postos de vacinação no shopping da cidade, das 15 às 20 horas. E aqui no Largo Dr. Pio, com uma unidade móvel, das 9 da manhã às 14 horas. Concomitante a isso, a Vigilância em Saúde vai estar vacinando nas instituições de longa permanência, para a gente fazer a vacina tanto nesses trabalhadores da saúde, como na população idosa, que é o preconizado. Nosso principal público-alvo são os idosos e são as crianças, que é a população mais vulnerabilizada em relação à potencialidade de trazer mais risco em função do óbito, A vacina é segura, gratuita e está disponível em todas as unidades básicas do município. Mas o medo ou a falta de informação ainda afastam parte da população. A superintendente também orienta sobre os possíveis efeitos da vacina e reforça os benefícios da imunização. Eu sempre digo que ela é um pacto individual,
mas um pacto coletivo também. Porque a partir do momento que eu estou imunizada, né, eu tento também diminuir essa circulação viral entre a minha comunidade. A vacina da influenza, ela é uma vacina segura, ela não dá gripe, né, que muitas vezes as pessoas pensam, fiz a vacina e fiquei gripado. Não, já estava com algum vírus circulando naquele momento, né, ou no seu organismo. E claro, a vacina ela provoca alguma reação, mas não adquirir a gripe. Né? Ela pode dar dor no braço, pode dar algum desconforto, no máximo 24 horas. Após isso, não é reação da vacina. Então, muito difícil ter reações graves em relação à administração das nossas vacinas, né? A vacinação contra a gripe continua durante a semana nas unidades de saúde de Rio Grande. A orientação é que todos os que fazem parte dos grupos prioritários procurem uma unidade com documento e caderneta de vacinação em mãos. Agora a gente vai mudar de assunto. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para risco de cheias e alagamentos nos próximos dias, principalmente em cidades com áreas vulneráveis. Em Rio Grande, por exemplo, o nível de atenção é elevado por conta da geografia do município, cercado pela Lagoa dos Patos. E para entender os riscos do local e os cuidados que a população precisa adotar, a gente conversou com a Defesa Civil aqui do município. Segundo a Defesa Civil do Estado, a condição hidrológica aponta para níveis baixos ou estáveis. Mas a previsão de chuva acende um alerta. Cidades como Rio Grande, que tem corpos de água próximos e sistema de drenagem urbano limitado em algumas regiões, devem ficar em atenção. Nós recebemos, então, um alerta, né, como os senhores também receberam, e em cima disso a gente já está começando a planejar as ações para os próximos dias, levando em consideração que hoje devemos ter uma chuva na parte da madrugada, entre hoje e amanhã, uma chuva mais branda, mas deve acontecer, e lá por quinta, sexta-feira, uma chuva um pouco mais pesada. Então a gente já está tomando todas as providências, a gente já está com as equipes na rua, já estamos verificando os locais que necessitam um pouco mais de atenção, para que não aconteça o que aconteceu na última chuva. E a previsão do tempo para esse momento é isso. Claro, quanto mais próximo do evento, mais assertividade a gente consegue trazer. Então, para esse momento de hoje, é isso mesmo, é uma chuva um pouco mais branda, mas deve chover na madrugada entre hoje e amanhã. E teremos uma chuva mais pesada aí, hoje, na casa dos 13 milímetros, 13 a 15 milímetros. E para quinta, sexta-feira, uma chuva mais pesada, passando disso, pode chegar no acumulado 20, 25 milímetros. Para entender melhor a situação no município e saber o que já está sendo feito para prevenir transtornos, conversamos com o vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil Municipal, Renatinho Gomes. Essa enchente, realmente, na última enchente, que está fazendo agora praticamente um ano, né, ela nos ocasionou muitos problemas, não só pela inundação que ocorreu também no nosso município, mas principalmente acreditamos que toda essa água toda, né, os sedimentos que vieram lá de cima, né, que aportou, por exemplo, no Guaíba, eles vieram para a saída do nosso porto, para a nossa cidade, e realmente assolou muito as tubulações. Nós estamos trabalhando bastante, vendo os pontos e quem sabe uma contratação emergencial. Hoje a gente está com um número de servidores dentro das duas secretarias com a metade dos servidores que nós tínhamos no passado com relação a atacar esse problema. Nós vamos precisar sim de fazer uma contratação, quem sabe emergencial, de pessoal para que a gente possa atacar isso agora nesses próximos 2 meses, né? De fazer essa limpeza, seja com caminhão de jato, seja realmente a manutenção manual. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil. E o alerta é claro, a prevenção ainda é a melhor forma de evitar prejuízos maiores. A população, ela na verdade, aquelas que foram afetadas já, principalmente na grande enchente, sabe o que passaram, né? Estamos então agora com o WhatsApp, que é o 999-68-3844. Né? Então
Então, esse número nós estamos divulgando, vamos fazer card para divulgar para a população, né, para que a população possa monitorar e se valer desse número e assim ligar para que a gente possa aí atender. E agora a gente vai falar sobre as informações do tempo para esta segunda-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde com pancadas de chuva isoladas em Rio Grande. Os ventos ficam em 11 km por hora. A umidade em 84%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 19 graus a mínima. Previsão de pancadas de chuva também para São José do Norte. Os ventos ficam em 11 km por hora. A umidade em 84%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 19 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a previsão é de sol entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 5 km por hora. A umidade em 74%. A temperatura ficará entre 24 graus a máxima e 16 graus a mínima. Previsão de céu nublado em Camaquã. Os ventos ficam em 5 km por hora. A umidade em 60%. A temperatura ficará entre 28 graus a máxima e 14 graus a mínima. Venâncio Aires terá sol entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 4 km por hora. A umidade em 59%. A temperatura ficará entre 28 graus a máxima e 16 graus a mínima. Estamos de volta com as informações importantes para quem busca oportunidades de emprego. Fique atento para as vagas desta segunda-feira, especialmente se você reside em Rio Grande. Confira o painel de vagas do Cine Rio Grande. Auxiliar de carpinteiro, costureira, mecânico de máquinas e caminhão, psicólogo escolar, vigia. Se você se interessou por alguma das vagas, compareça à agência do Cine em Rio Grande, na rua General Neto 373, no centro, portando documento de identificação oficial com foto. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 3231-8637 ou 3232-6372. Agora a gente vai falar sobre futebol. O Internacional perdeu o confronto contra o Corinthians e o Grêmio superou o Santos após um jejum de 6 jogos sem vencer. No sábado, o Internacional enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena e perdeu o confronto por 4-2. Aos 24 minutos, Yuri Alberto abriu o placar. 5 minutos depois, jogada de Wesley e Aguirre empatou. Ainda no primeiro tempo, o capitão Thiago Maia virou o jogo para o Colorado. Mas no início da segunda etapa, o jogo complicou com a expulsão de Bruno Henrique após tomar o segundo cartão amarelo. O Inter ainda viu Yuri Alberto marcar mais 2 vezes e fechar a conta. Final, Corinthians 4, Internacional 2. No domingo, o Grêmio recebeu o Santos na Arena. O jogo marcava a estreia de Mano Menezes diante do torcedor na casa gremista. E deu sorte. Depois de 6 jogos sem vencer, Christian Oliveira marcou o único gol da partida aos 31 minutos da segunda etapa. Final, Grêmio 1, Santos 0. Com a vitória, o tricolor saiu da zona de rebaixamento, chegando à 12ª colocação com 8 pontos. Já o Inter perdeu posições e é o 9º colocado com 9 pontos. E agora um flagrante de crime ambiental. A Brigada Militar impediu a queima irregular de vegetação nativa na zona rural de Rio Grande. Durante o patrulhamento na Ilha dos Marinheiros, a Patrã de Rio Grande visualizou um foco de incêndio em meio à mata. No local, os policiais encontraram taquaras sendo queimadas após corte com motosserra. O responsável não apresentou licença para o uso do equipamento, nem a autorização para suprimir a vegetação. A motosserra foi apreendida e um termo circunstanciado foi registrado. O fogo foi apagado e a Secretaria do Meio Ambiente será acionada para as providências administrativas. Agora mais uma notícia que envolve crime ambiental. A Brigada Militar resgatou aves silvestres que eram mantidas em cativeiro ilegal em Pelotas. A equipe da Patrã de Pelotas flagrou neste domingo o cativeiro irregular de aves silvestres, após denúncia repassada pela FEPAM. O morador do local permitiu a entrada dos policiais e confessou criar os animais sem autorização. No imóvel, havia um aparelho de som com cantos de pássaros, usado como atrativo. Foram encontradas 8 aves sem identificação, 7 canários da terra e 1 cardeal. As aves foram apreendidas e devolvidas à natureza. O responsável vai responder por crime ambiental.
E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.